Tomar a nossa série. Estamos na nossa primeira série de sermões do ano, a qual nós intitulamos como Bem-aventuranças, a Revolução Silenciosa, e hoje nós vamos ao sermão de número 5. Depois desse teremos mais 3 sermões, ou seja, já estamos aí na reta final, e na próxima série nós vamos falar sobre fábrica de ídolos. Iremos falar aqui sobre os ídolos modernos que atingem o nosso coração. Nós estamos analisando então o Sermão do Monte e eu quero convidar você ao texto de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler a porção que fala exatamente sobre a oração, que vai do versículo 5 ao versículo de número 18. Rememorando aos irmãos, nós estamos falando sobre a contracultura das bem-aventuranças. Isso porque o Senhor Jesus aqui estabelece a ética do seu reino, e nós vemos o quanto ela difere da lógica da sociedade mundana e atual. Nessa perspectiva, o Senhor Jesus vai trazer algumas verdades em paradoxo que confrontam a realidade, digamos assim, dos nossos dias. E nessa oportunidade veremos qual é a visão de Jesus a respeito desse tema tão importante que é a oração. Vamos ler então, irmãos. Mateus 6, versículo 5 ao versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 6, versículos 5 ao 18. Agora sim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Amém, irmãos? Vamos a mais uma palavra de oração. Deus amado, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Eu me coloco diante de ti para pedir a tua ajuda, o teu auxílio e a iluminação do teu Espírito aos nossos corações. Fala conosco, porque nós cremos que a tua voz advém da tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro que minha filha Sara, quando bem pequena, por volta dos seus 2, 3 anos, ela acreditava de verdade no poder da oração. Não que ela não acredite hoje, mas naquela época, talvez por causa da sua idade, ela acreditava de um modo muito puro, sincero e direto. E toda e qualquer ocasião para ela era uma oportunidade de pedir oração. Do tipo assim, se ela tivesse uma pequena dor de cabeça, a frase que ela falava era: papai, ore por mim. Qualquer desconforto, seja uma dor no pé, ou quem sabe até por um brinquedo, uma boneca, qualquer coisa, a frase que ela tinha
em mente era: papai, ore por mim. E eu me lembro de algumas vezes em que eu fiquei admirado por ver ela tentando formular a sua oração ainda com as suas próprias palavras. Eu lembro também que, em contrapartida, o meu avô, o pai do meu pai, seu Anselmo, ele se converteu já na reta final da vida dele e, portanto, nunca tinha tido contato com a oração. E foram algumas vezes em que ele veio até mim e disse: meu neto, eu queria orar como vocês oram, me ensine a orar. E algumas vezes ele me pediu para escrever a oração para que ele decorasse. E veja, é interessante perceber que o desejo dele era de se aproximar de Deus, mas a sua experiência com a oração ainda estava muito no início, a ponto de que ele mal sabia como formular uma simples oração. Essas duas histórias, meus irmãos, nos mostram algo interessante. É que mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos levados à oração por alguma maneira. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, recorreremos a esse método que é a oração, seja com uma fé inocente de uma criança, ou seja, com o pouco entendimento de um novo convertido. Todos nós um dia seremos apresentados ao caminho da oração. A grande questão aqui, meus irmãos, não é se iremos orar, mas como estamos orando. Será que a nossa oração era como a oração de Sara, uma fé pura e confiante? Ou será que a nossa oração é como a do meu avô no início da sua caminhada, uma oração que parecia mais um mero ritual a ser decorado? Veja, no Sermão do Monte, nessa ocasião, o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar que a oração não é um espetáculo para os homens. Antes de qualquer coisa, a oração não é um discurso vazio, mas é um momento de entrega e intimidade para com o Pai. Jesus aqui, meus irmãos, nos ensina não apenas que nós devemos orar, mas especialmente como nós devemos orar. Então eu quero convidar você a mergulhar nesse ensino comigo hoje e aprendermos lições preciosas com Jesus acerca da oração. E é interessante como o próprio texto se divide. A divisão do texto já nos mostra uma indicação clara do que Jesus quer trabalhar acerca dessa temática, a temática da oração. Veja que o texto está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 5 ao 8, mostrando que a oração que Deus rejeita. A segunda parte vai do verso 9 ao verso 15, mostrando a oração que Deus aceita. A última parte vai do verso 16 a 18, mostrando o jejum que Deus recompensa. Portanto, eu tenho em mente que talvez a grande ideia a ser trabalhada a partir desse texto é nos mostrar que a verdadeira oração e o verdadeiro jejum, como disciplinas espirituais, não buscam os aplausos humanos, mas a intimidade com Deus, e por isso o Senhor recompensa aqueles que o buscam em secreto. Então vamos trabalhar essas 3 áreas: a oração que Deus rejeita, a oração que Deus aceita e o jejum que Deus recompensa. Comecemos então pelo caminho do que não fazer. O Senhor Jesus, ao definir como orarmos, ele vai começar nos mostrando o que não fazer e o que não é oração. Entre os versos 5 a 8, eu quero ler o verso 5 para que a gente comece esse entendimento. Diz o texto assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O Senhor Jesus, como disse, vai começar o caminho da oração e da definição do que é oração, iniciando exatamente pelo caminho do que não é oração. Não é interessante essa didática de Jesus? Essa didática é recorrente em seus ensinos. Quando ele queria ensinar algo, ele sempre começava mostrando o que não era aquilo. Nesse caso, ele vai nos ensinar sobre oração, como orar, mas ele então vai começar nos mostrando como não orar.
É por isso que ele vai dizer: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Nesse caso aqui, os fariseus, os escribas, os líderes religiosos que viviam fora de acordo com aquilo que eles pregavam. E a pergunta a ser feita aqui é a seguinte: por que Deus rejeita esse tipo de oração que Jesus está condenando? Eu diria que por pelo menos duas razões. Primeiro, porque a oração feita pelos hipócritas é uma oração performática. Em outras palavras, eles estavam mais preocupados com a performance da oração do que a sinceridade da motivação do coração. E tem gente que impressionantemente acaba ocorrendo nesse erro. Na hora de orar, ele imposta a voz, ele procura as palavras mais rebuscadas para mostrar que talvez ele saiba orar. Eu já falei isso aqui, eu estava no culto uma vez e o irmão ele foi tentar impressionar com as palavras e apresentando o pastor que ia pregar, ele falou: está aqui nosso pastor, mestre, homem de Deus, um líder com todas as suas concupiscências. Aí o pastor falou: realmente eu sou pecador mesmo, tenho concupiscências. Ele achava que concupiscência era uma palavra que aplicada era uma palavra bonita. A oração do fariseu, ela é problemática por isso, porque ela visa a performance, a rebustez da palavra, o rebuscar do português. Não leve em conta a sinceridade da oração. Um outro ponto é que a oração do fariseu, do hipócrita, ela é problemática porque ela é um desejo de autopromoção espiritual. Veja o que diz o texto. Eles se preocupavam em serem vistos, percebidos, notados. Ficavam preocupados se as pessoas estavam vendo eles orarem. Vai me dizer que você não conhece gente assim? Gente que vai para um restaurante e lá ele ora mais alto que todo mundo antes de comer para mostrar que está orando. Esse tipo de oração Deus rejeita, porque ela visa apenas o ato performático. Meus irmãos, a oração deve ser um momento de entrega, de dependência, e talvez você não use as melhores palavras, talvez o seu idioma seja, o seu vocabulário seja pobre, mas se o seu coração for sincero em oração, a Bíblia diz que você já recebeu a sua recompensa. E Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque veja, versículos 5 e 6, eles oram para que os outros escutem. Meus irmãos, a oração não é um espetáculo. Deus não está interessado em quantas palavras usamos, mas na autenticidade do nosso coração. Há um outro problema com a oração dos hipócritas, versos 7 e 8. Eles oram apenas com palavras que não passam de vãs repetições. E veja, irmãos, a oração não tem a intenção de ser um jogo de memória para Deus. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, não é pelo tanto que você repete as coisas que Deus vai ouvir. Talvez uma palavra não dita no idioma das lágrimas em oração seja melhor aceita por Deus do que você recitar rezas e mais rezas. E por fim o texto fala, versículo 14 e 15, que eles oravam, mas com o pecado no coração. Vejamos então como Jesus ordena, na perspectiva dele, do que nós não devemos fazer. Há um contraponto aqui, um contraste muito claro do que Jesus está dizendo. Os hipócritas fazem assim, você não. Versículo 6. Mas quando você orar, vá para o monte, suba ao monte lá e chame a atenção que você está orando. É isso aí que está escrito? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. A lógica do reino é invertida. Nós estamos dizendo isso aqui a série inteira. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo, porque veja, o texto diz que Jesus ensina que devemos buscar um lugar secreto para orar.
um espaço onde nossa atenção esteja totalmente voltada para Ele, e que a motivação do nosso coração deve ser a correta. Que motivação é essa? Estar com Ele e não ser visto pelos outros. Os hipócritas oravam para serem notados, vistos, percebidos. Jesus fala: vocês não serão assim. Não é performance, não é atuação, é relacionamento. E relacionamento se vive no secreto. Entre no seu quarto, feche a porta. Porque, meus irmãos, a nossa vida de oração, em particular, deve ser mais eficaz que a nossa vida de oração em público. É interessante perceber que em ambas as orações, tanto a que Deus rejeita, quanto a que Deus aceita, ambas são recompensadas por Ele. Não é interessante isso? O texto diz que os hipócritas buscam o reconhecimento humano. Jesus fala: eles já receberam sua recompensa. E que recompensa é essa? Isso mesmo, eles têm o que querem. Eles têm a notabilidade dos homens, eles têm os olhares dos outros sobre eles. Mas você, que entra no seu quarto, que fecha a sua porta, que busca a intimidade com Deus, qual é a sua recompensa? A recompensa é que Deus está presente naquele momento. Deus responde a sua oração. Ele ouve e Ele transforma. O texto ainda diz no versículo 7: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmãos, orar não é informar a Deus. Falar para Deus porque Deus não sabe o que eu estou passando. Então, Senhor, anote aí a minha lista de petições. Não é isso. Orar, meus irmãos, é alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Já parou para pensar que a gente ora, dentre outras coisas, para mostrar para nós mesmos que nós não temos o controle das coisas? Mas se você ora, você está confiando que há um ser maior que pode responder a sua oração, sim ou não? Então orar é dizer para Deus: eu não controlo a minha vida, eu não controlo. Eu lembro que houve um tempo da minha vida, na minha adolescência, na fase em que eu estava conhecendo o Evangelho, bem adolescentezinho, um embaixador do Rei Verdinho, que eu andava orando o tempo todo, no ônibus orando, ia para o jogo do Confiança, orava para o Sergipe perder, na cabeça orando o tempo todo ali, orando, e eu decorava as orações e ficava orando, pensando: meu Deus, se eu orar mais, as coisas vão acontecer, vai fluir. Ia jogar bola: Senhor, que eu faço um gol hoje, porque... E sabe, irmãos, o ponto aqui não é o quanto a gente fala. Escute bem isso aqui. Na oração, o ponto é o quanto nós estamos motivados com a motivação correta. Talvez a sua oração, como eu falei, não tenha uma palavra. Sabe aquela oração que você se ajoelha diante de Deus e não sai uma palavra, você só chora, você só soluça? Pois bem, o seu Deus, Ele conhece esse idioma. E não é pelas palavras, não é pelo seu conhecimento teológico que você apresenta a sua oração a Deus. É por um coração sincero, é pela motivação correta. Karl Barth, um teólogo famoso do século XX, um suíço, ele disse o seguinte: todas as orações feitas unicamente com os lábios não são somente supérfluas, mas desagradam a Deus. Elas não são somente inúteis, mas são uma ofensa contra Deus, porque antes dos lábios, a oração deve brotar do coração. Quando o nosso coração, meus irmãos, está exposto diante de Deus, talvez a gente não repita palavras, mas o Senhor conhece aquilo que está no nosso coração. Quem aqui orando nunca pensou assim: rapaz, esqueci de falar com Deus sobre tal assunto? Todos nós. Não se preocupe, Deus conhece até as palavras não ditas. Jesus fala no versículo 8 ainda o seguinte: não sejam igual a eles, os hipócritas, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. É isso. Você vai orar e Deus fala assim: pode falar, mas eu já sei.
Você vai orar, Deus fala assim, ó, você vai falar isso, já sei sobre... Mas a pergunta é, ok, pastor, se Deus já sabe o que eu vou falar, antes mesmo que eu peça, então por que eu devo orar? Já viu essa pergunta? Não, mas se Deus sabe o que eu vou pedir, se Deus sabe o que eu vou falar, então por que eu devo orar? Por uma razão, irmãos. A oração não é um método de petição. A oração é um método de relacionamento. Nós temos na cabeça a ideia de que orar é falar para Deus coisas que Ele não sabe. Então eu vou pedir. Só que o texto fala que Deus sabe antes que eu peça. Então não é sobre pedir, é sobre estar lá. Você entende isso? Só o fato de você estar lá. Poxa, pastor, eu orei, dormi. Você estava lá? Deus também estava. Poxa vida, pastor, eu estava tão empolgado para orar, mas o sono bateu tão forte que eu dei boa noite para Jesus, pedi para Ele perdoar o diabo, orei todo atrapalhado, mas você estava lá? Esse é o ponto, meus irmãos. Não é sobre pedir, é sobre estar ali. Então por que é que eu devo orar, se Deus já sabe o que eu vou falar? É porque a oração não é informação para Deus, irmãos. Oração é relacionamento com Deus. Orar não é avisar para Deus o que eu estou passando. Orar é ter com Ele relacionamento. Segundo, Deus sabe o que precisamos, mas Ele quer que a gente confie nele mesmo assim. Olha que interessante. Se Deus já conhece nossas necessidades, então a nossa oração, ela deve ser marcada mais pela confiança do que pela ansiedade. Se Deus sabe o que eu preciso, eu oro não para informar a Ele, mas para dizer, Senhor, eu confio em Ti. E por confiar, eu quero descansar. E por fim, nós oramos para nos alinhar à vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Escute bem, a oração não muda nada em Deus, mas muda tudo em nós. Amém, meus irmãos? A oração não muda nada em Deus, mas nos muda por completo, porque ao orarmos nós aprendemos a confiar no Senhor e na sua vontade. Então olhe como Jesus começa o caminho da oração. Não façam assim. Não orem como se isso fosse um espetáculo. Não orem com motivação errada. Não façam isso por vãs repetições. Versículo 9 a 15. O Senhor Jesus então vai mostrar como nós devemos orar. Versículo 9 diz, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pastor, se Jesus disse para não orar com vãs repetições, por que Ele vai nos ensinar uma oração que ela é tão repetida? Veja, irmãos, a oração do Pai Nosso não é uma oração para que ela seja decorada, aprendida e orada ou rezada. Na verdade, aqui, o Senhor Jesus está nos dando um modelo de como orar. O que Ele quer que a gente aprenda é que na oração do Pai Nosso existem elementos que nos levam a uma oração assertiva. E quais são esses elementos? Primeiro, adoração. Escute bem, irmão. Se você quer orar com mais eficácia, ouça bem essa palavra. Primeiro, adoração. Jesus começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Toda oração que você fizer, comece adorando a Deus. Não comece pedindo, não comece intercedendo, comece pela adoração. Segundo, a oração do Pai Nosso nos apresenta a prioridade do reino. Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nos informando que o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Em terceiro lugar, vemos ainda a dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Devemos então reconhecer e aprender a dependermos desse Deus em tudo, inclusive nas nossas necessidades. Ainda há um outro elemento na oração que é importante, nessa oração do Pai Nosso, versículo 12, perdão. O Senhor Jesus fala, perdoa as nossas dívidas.
assim como perdoamos os nossos devedores. E a lógica aqui é interessante, simples, reta e direta. Quem foi perdoado por Deus deve perdoar os outros. E por fim, temos ainda a informação da proteção espiritual. Versículo 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos dessa graça para vencer o pecado. Olha que lógica interessante a de Jesus. Sou membro de uma comunidade, por isso eu sigo o padrão do nosso. Fui aceito como filho, por isso eu digo pai. A oração, meus irmãos, nos lembra que nós somos parte da família de Deus, onde o Pai é nosso e por isso o pão também é nosso. Jesus aqui na oração nos lembra que nós devemos entender esse Deus aonde Ele está. Ele está nos céus. E a oração faz isso conosco. A oração nos mostra onde Deus está. Ele está nos céus. Isso nos lembra, meus irmãos, que em relação a nós, Deus é totalmente outro. Ele não habita onde a gente habita. Ele é inalcançável. O que é que a oração faz conosco? Nos apresenta a Deus em seu lugar e nos coloca no nosso devido lugar. Ele ainda fala que nós devemos orar que santificado seja o teu nome. Aí talvez você pergunte, pastor, como é que nós podemos santificar o nome de Deus? É fazendo como os serafins, dizendo santo, santo, santo? Também, mas não só isso. Especialmente, santificar o nome do Senhor advém da maneira como nós vivemos. E olha que importante isso, meus irmãos. A maneira como a gente vive santifica ou profana o nome de Deus. Deus é santificado ou profanado por nossa conduta. O Senhor fala ainda no verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é um anseio presente nos ensinos de Jesus. Ele vai dizer que venha o teu reino, porque essa deve ser a nossa oração. O reino de Deus já veio em Cristo, mas ainda não em sua plenitude. Então, quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo pelo menos 3 coisas. Primeiro, que Deus governe sobre todas as coisas, que o seu reino se estenda sobre nós. Segundo, quando você ora, venha o teu reino, você está pedindo que o evangelho se espalhe e alcance mais pessoas. E terceiro, quando você ora, venha o teu reino, você está pedindo que a plenitude do reino se cumpra quando Jesus voltar. Ele fala, seja feita a tua vontade, submissão e confiança. Em dias de teologias estranhas, que ensinam o crente a determinar, a dar ordens em Deus e dizer, eu determino. A oração do Pai Nosso nos ensina que a nossa vontade deve estar submissa à vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que essa expressão denota a nossa responsabilidade. Você imagina que a vontade de Deus é feita no céu? Sim ou não? Sim. E no céu, a vontade de Deus, ela é plena e perfeita. Orar para que essa vontade também aconteça na terra, significa que nós estamos agindo de acordo com essa oração. Em outras palavras, não basta pedir que a vontade de Deus seja feita. Nós precisamos viver de forma que essa vontade se cumpra nas nossas vidas dia a dia. Versículo 11 vem a petição. Olha que interessante. Só agora é que Jesus ensina a pedir. Antes você adora, você santifica o nome do Pai, você pede que o reino venha, você pede que venha a vontade dele, então você está autorizado a pedir. Na petição ele fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você crê que enquanto você ora, Deus está agindo? Crê de verdade, meu irmão? Porque parece que às vezes a gente fica igual aqueles crentes de Atos 4, que estavam orando para que Deus libertasse Pedro da prisão, e quando Pedro é liberto, o anjo vai lá, liberta Pedro, Pedro bate na porta da casa dos crentes,
e quando a jovem vai abrir a porta, que ela abre, ela toma um susto e fala, ué, Pedro, ele está preso, fecha a porta e volta. Aí alguém pergunta assim, o que foi? Ela fala assim, o anjo de Pedro veio aqui. O anjo de Pedro? Como assim? Ela não cria que Deus fez o que eles estavam orando. E parece engraçado, mas às vezes nós temos que ser lembrados disso, irmãos. Enquanto oramos, Deus está agindo. E eu não falo isso aqui como um emocionado irresponsável. A Bíblia nos mostra nessa ocasião que enquanto oramos, Deus está agindo. Veja, Ele santifica seu nome, seu reino vem, sua vontade é feita e Ele nos dá o pão da provisão. Interessante que o pão nosso de cada dia aqui, no grego koiné, é o pão da porção diária, ou seja, é o pão do básico. Não é caviar, que dizem que é comida de rico, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não é aquele churrascão do acampamento que você comeu, aquelas comidas boas que Deise fez. Na verdade, o Senhor Jesus está orando aqui, ou nos ensinando a orar, para que o Pai nos providencie o básico, o elementar, a providência de cada dia. Porque basta o seu dia com as suas agonias. E se o Senhor nos providencia pão diariamente, nós aprendemos a depender diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque aprender a receber o pão dia a dia é aprender a confiar dia a dia. E é interessante que na sequência da oração, a causa do homem, ou seja, a sua necessidade material, vem depois da causa de Deus. Primeiro vem a vontade, seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração, meus irmãos, não deve ser uma lista de pedidos, mas um tempo de relacionamento com Deus. Versículo 12, vem aquela parte da oração que, se a gente pudesse, a gente pulava, porque Jesus fala de perdão. E como é difícil esse negócio de perdão, né, irmãos? Jesus fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa parte da oração fala de uma recíproca, tanto o que recebemos de Deus, quanto o que concedemos aos outros. E o Senhor Jesus ensina que o perdão não é algo apenas que pedimos, mas também é algo que devemos praticar. E olhe o vínculo entre receber e conceder perdão, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa daqui para mim é uma das frases mais fortes da Bíblia, porque, irmãos, sejamos sinceros, aqui para nós, só para nós aqui, ainda bem que Deus não segue essa oração aqui, como a gente deveria seguir, porque já pensou se Deus nos perdoasse como nós perdoamos os nossos devedores? A gente não ia receber perdão de Deus. O perdão de Deus é para além disso aqui, porque geralmente, irmãos, nós temos problema com perdão, porque nós temos problema com o nosso ego ferido e pecaminoso. Mas foi ela que me ofendeu, pastor. Ela que venha. Não, pastor, foi ele que me magoou. Eu não perdoo. Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que me disseram, pastor, me peça qualquer coisa, mas não me peça para perdoar minha filha, porque o que ela fez comigo, eu não vou perdoá-la nunca. Eu já conheci pessoas que já afirmaram para mim, pastor, eu morro, mas levo comigo, eu não perdoo. E crentes, ou pelo menos se diziam ser. E a verdade, meus amados irmãos, é que há uma ligação direta nas palavras de Jesus entre o perdão que recebemos e o perdão que concedemos.
Então, em outras palavras, quem experimenta o verdadeiro perdão de Deus também deve estar disposto a perdoar os outros. É simples assim. Difícil? Muito. Quem disse que seria fácil? Bem-vindo ao Evangelho de verdade. Lembra lá no acampamento, quando falei sobre a cruz do rei, ou do rei na cruz? Jesus na cruz tem sede. Ele pede água. O que é que deram a ele? Vinagre. Dias atrás, ele falou assim: eu sou a água da vida, quem vem a mim nunca tem sede. Aí na cruz ele tem sede, o que é que lhe dão? Vinagre. Aí na cruz, a primeira oração que ele faz qual é? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoar, irmãos, é sobretudo vencer o seu próprio orgulho. No versículo 13, Jesus finaliza, ou caminha para finalizar a oração, dizendo o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja, a última petição do Pai Nosso nos ensina a depender de Deus na nossa luta contra o pecado. Por favor, entenda bem isso. Jesus nos ensinou que devemos orar para que Ele nos sustente na luta contra o pecado, porque sozinho você não vence. Sozinho você vive aquele ciclo vicioso de cai, levanta e pede perdão. Ele disse: ore, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Em outras palavras, peça força a Deus para não ser vencido pelas tentações da vida. É interessante que ele vai dizer o seguinte: livra-nos do mal. Esse mal aqui, irmãos, ele pode ser entendido em três formas. Primeiro, o mal geral, ou seja, tudo o que nos afasta de Deus: pecado, sofrimento, injustiça, que o Senhor nos livre. Segundo, pode ser o maligno, referindo-se diretamente a Satanás e as suas investidas contra o seu povo. Terceiro, o mal aqui pode ser entendido como o mal que habita em nós. Em outras palavras, o mal aqui pode ser você e eu. E sejamos sinceros, irmãos, nós talvez somos nossos maiores inimigos, porque o mal que habita em nós, ele pode nos levar a lugares tortuosos. O Senhor finaliza com uma doxologia. O que é doxologia? É quando a verdade do texto nos leva à adoração. E ele fala: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu não sei por que a gente esqueceu essa parte da oração, né? A gente só ora até e livrar-nos do mal, amém. Porque tem um amém, a gente esquece. Mas ele termina aqui: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa doxologia nos lembra três coisas. Primeiro, o reino pertence a Deus, então Ele governa sobre tudo. Segundo, o poder é dele, então só Ele pode nos dar força para vencer o pecado. E terceiro, a glória é dele, e tudo deve ser para a sua honra. Aqui o Senhor Jesus finaliza o modelo da oração. Mas olha que interessante. Nos versículos 14 e 15, ele vai retomar um assunto que ele havia falado anteriormente. Olha o que diz aí, versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Qual é o assunto que Jesus volta? Perdão. Sabe aquele tipo de ensinamento que acaba o ensino, aí o professor Rodrigo fala assim: rapaz, eu vou voltar só para ficar na cabeça, para martelar mesmo, para o aluno sair daqui pensando: Jesus falou de perdão, aí vai para tentação, livra-nos do mal, teu reino, a glória para sempre, amém. Aí do nada ele volta: ai, perdão. É tipo Emerson no grupo dos homens da igreja. Eu vou expulsar ele do grupo dos homens da igreja. Porque o Flamengo ganhou do Vasco ontem, aí ele está desde ontem só mandando mensagem, tirando onda com os vascaínos, falando que o Flamengo tal. E o tempo todo ali é para que os vascaínos sofram, passe assim
pelo calvário da derrota. É Jesus aqui. Ele volta ao assunto de forma propositada, dando ênfase a esse tema, irmãos, porque Jesus quer mostrar a urgência do tema. Irmãos, eu tinha muita coisa para falar aqui, mas quero só falar uma coisa: o perdão para o cristão não é uma opção, é um mandamento. Amém, igrejinha? O perdão para o cristão não é opcional, tipo assim, não, eu vou ver se eu perdoo ou não. Não é isso. O perdão para o cristão é um mandamento. Por quê? Porque Jesus mandou. E se ele mandou, nós obedecemos. Eu quero ir para a parte final, terceiro ponto, que é o jejum que Deus recompensa. Versos 16 e 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça para os outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Jesus vai finalizar essa parte do Sermão do Monte falando sobre o problema do jejum hipócrita. O jejum hipócrita, meus irmãos, tem um problema porque os fariseus jejuavam, segundo Lucas 18:12, 2 vezes por semana. Só que eles faziam isso com as motivações erradas, não para buscar a Deus, mas para impressionar as pessoas, a tal ponto de que eles adotavam uma aparência abatida para parecerem espirituais. Irmãos, há muita confusão nos nossos dias sobre jejum. Tem gente que vai para a igreja fazer jejum de Daniel, outros de rede social, outros que ostentam uma espiritualidade baseada no quanto abstém do alimento. Eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu jejum, eu geralmente esqueço. Você é assim também? Tô de jejum, aí sento na mesa, começo a comer, eita, tô de jejum, esqueci. Só para você ver o nível. O ponto de Jesus aqui, meus irmãos, é nos mostrar que o jejum e a oração deve ser um ato de devoção, de rendição, de contrição, e não mais um espetáculo religioso. Tem gente que jejua porque acredita que leu na Bíblia, não está na Bíblia, mas leu na Bíblia que se você jejuar, Deus vai fazer conforme você quer. E na verdade, irmãos, o que é o jejum? A prática bíblica do jejum nos mostra que o jejum serve para mortificar a carne e vivificar o espírito. Isso é, o jejum serve para nos auxiliar no processo de santificação. Não ore e nem jejue, esperando recompensas terrenas. Ore e jejue para ter mais intimidade com Deus. Por isso que Jesus ensina que o verdadeiro jejum deve ser discreto e sincero. Tanto é que ele fala que no contexto judaico, ungir a cabeça e lavar o rosto eram práticas normais do dia a dia. Então ele nos ensina a agir com naturalidade, não é tocar trombeta diante de si. Acho que eu já falei aqui também que uma vez eu vi 2 irmãos, 2 obreiros, discutindo um com o outro quem orava mais. Não, eu já orei 8 horas seguidas. Aí o outro, eu já orei 10 horas seguidas. Vamos disputar nós dois, quem ora mais? Se ajoelhar agora aqui e ficar orando para ver quem vai ganhar? Meus irmãos, a nossa devoção não deve ser para os olhos dos homens, mas para o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida que glorifique o seu nome e que não busque os holofotes desse mundo. Quero concluir com as tradicionais aplicações finais. A primeira delas é lembrar que você deve examinar a sua vida de oração. Ore,
Tenha o seu devocional ativo. Siga o modelo do Pai Nosso, mas não deixe de orar. Mais que isso, a sua oração só acontece aqui, tem alguma coisa errada. Mais que isso, se a sua oração for só mera formalidade, você precisa voltar a quebrantar seu coração diante de Deus. Segundo, aprenda com o modelo do Pai Nosso. Use esse modelo do Pai Nosso para estruturar as suas orações. Coloque a adoração em primeiro lugar. Alinhe seu coração com Deus e deixe fluir perdão, porque nós recebemos de Deus perdão. Terceiro, seja rápido para perdoar. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso hoje. Não permita que a falta de perdão seja uma barreira entre você e Deus, conforme descrito por Jesus. E por fim, não use de espetáculos para impressionar Deus, mas que o seu coração esteja totalmente rendido e contrito diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se você pode, feche seus olhos, por favor.